Amém. Podemos nos assentar? Amém. A Bíblia diz que o coração alegre faz bem à saúde. Algumas versões mais modernas falam assim: estar sempre triste é morrer aos poucos. Então, o povo de Deus é um povo feliz. Amém? Glória a Deus. Sema, que inveja que eu estou tendo de você tomando essa água. Eu não tenho uma água para mim aqui. Já mandei alguém pedir para alguém buscar, por favor. Amém, queridos? Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 33. Amém? Êxodo capítulo 33. Amém? Irmãos, eu não esqueci, mas Deus é dono do ouro e da prata. Você crê nisso? Quem crê diz amém. Quem está vivo, dá um glória a Deus aí. Amém. Quem sabe, antes mesmo do verão forte chegar, a gente já põe os nossos ares condicionados aqui na igreja. Você crê nisso? Então, começa orando comigo aí, tá? Segunda-feira, amanhã você já começa, Paulo, lá no teu cantinho de oração. Senhor, põe os ares condicionados naquela igreja. Nós temos um grande desafio na nossa construção, irmãos. Tivemos que realinhar algumas coisas, mas eu tenho percebido a necessidade. Precisamos, porque o calor tem sido intenso. Eu partilho contigo e nós vamos estar orando, e Deus é o dono e vai poder fazer o melhor para que você se sinta cada vez mais confortável na casa dele. Amém? Você está com a sua Bíblia aberta em Êxodo capítulo 33. Mas antes de lermos, eu queria só reconhecer, nós temos alguns amigos queridos que estão nos visitando hoje, alguns pela primeira vez, não é? Ana, você pode me falar o nome de novo dos teus amigos que eu tive a alegria de conhecer lá na porta? Só fala para mim. Cauane? Eles estão juntos. A Ana, repete bem, fala devagar, cara. A Ana, André, a Cauana e o Thales. A Cauana e o Thales, pode se colocar em pé ali, por favor? Você pode aplaudir o Senhor pela vida deles? Amém? Glória a Deus. Quem estiver pertinho ali, dá um abraço no Thales, na Cauana, em nome de Jesus. Amém? Amém. Hoje quando eu cheguei aqui, eu falei assim, tem gente que tem barba. Eu tenho uma barba feia pra caramba, irmãos. Por isso que eu nem uso. Um pelo grita e o outro não escuta, de tão longe que é. Mas tem um cidadão aqui que tem um baita de um cavanhaque guapo mesmo, como diz na minha terra. Aquele cavanhaque poderoso, né, Lu? Lu, eu vou dar honra de você apresentar o teu esposo aqui para a igreja, por favor. Fala o nome dele para o pessoal. O Emerson, olha aí que apresentação, hein? Ele é bênção de Deus na vida, o homem do cavanhaque de mais respeito aqui em Curitiba, irmão. Por isso que ele merece uma salva de palmas. Amém? Glória a Deus. Emerson, bom demais ter você aqui. O Emerson foi um amigo, ajudou a Lu aqui. O nosso domingo passado estava o nosso tanque batismal, ele deu uma força tremenda. Emerson, isso aqui é sua casa, você é muito bem-vindo. Carinho muito grande por você, que Deus te abençoe muito, muito mesmo, tá bom? Amém, a todos nós, viu? E eu tenho amigos que estão nos visitando do fundo do meu coração. São nossos padrinhos de casamento, né, amor? O irmão querido, meu amigo Samuel Moutinho. Samuel é filho do pastor Eloy. A Vivian, sua esposa, o Gabriel que está do lado e a Laura que está lá na salinha. Por favor, se coloquem de pé, amados. Eles vieram de Londrina, estavam de férias no litoral aqui perto, ali em Santa Catarina, e vieram passar esse final de semana conosco. Samuel, Vivian, Gabriel, a Laura que está lá, nós amamos muito vocês. E é uma honra e uma alegria muito grande ter vocês aqui. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida deles? Quem está ali pertinho, dá um abraço em nome da igreja, por favor, neles. Amém? Alguém mais que está aqui hoje nos visitando pela primeira vez e que eu estou cometendo talvez a deselegância de não ter encontrado ou ter reconhecido você? Há mais alguém aqui? Alguns estão vindo mais vezes, já vieram, às vezes a segunda, a terceira. Fiquei feliz de hoje, antes do culto começar, ter um papo muito legal com o Rafa. Já te chamo assim, porque você já é meu brother já, viu, Rafa? Rafael, Deus te abençoe, viu, Rafa? Em nome de Jesus. Você está com a tua Bíblia aberta? E hoje nós começamos em dezembro, irmãos, uma série nova nesse mês, que tem como título Comece Algo Novo. Eu não sei vocês, eu estava falando com uma pessoa e ela me dizia assim: olha, eu não vejo a hora, para mim 2014 já era.
Eu quero saber agora só de 2015, somente 2015. Em alguns momentos, irmãos, eu partilhei muito por isso. Puxa, já está chegando no final, a gente já não vê que a hora de terminar para começar o ano novo, dia 1º. Mas a pergunta e o desafio da palavra de Deus hoje é: por que não começar hoje o novo projeto de Deus para a minha vida e para a tua vida? Então comece algo novo. Lá no teu coração, lá na tua vida, deve ter muitas áreas onde você já tentou ter vários começos e teve recomeços ao longo de todo esse ano, mas parece que a coisa não engrenou, parece que ela não anda. Eu mesmo, irmãos, tentei fazer dieta várias vezes esse ano, toda segunda-feira era aquele negócio, mas chegava a sexta, um abraço, já não tinha mais, aí era aquela janta na casa do irmão, e aí, irmão, foi para o braço. Mas quem sabe seja agora, não é? 2015, o ano da vitória. Você está rindo, né? Está rindo porque não é você, viu, meu irmão? Olha, eu falei para ele, veio com essa gravatinha bonita, slim, para cantar. Se eu uso uma dessa, eu pareço um código de barra em 3D. De tão feio que fica, né? Aí não tem condição. Ai, meu pai. Mas, irmãos, começar algo novo nos gera ou nos desafia a pensar na vida de forma diferente. Principalmente, irmãos, no tipo de relacionamento que nós temos com Deus, ou que tipo de relacionamento nós queremos ter com Deus. A vida cristã, ela é relacionamento. A vida por si só, ela é feita de relacionamentos. Nós nos relacionamos na nossa família. Primeiro nós nos relacionamos com a gente mesmo. Você se relaciona com a Vitória. Você se relaciona com você mesmo, você se aceita, você se procura buscar a ajuda do céu para melhorar algumas áreas da tua vida. Você percebe quando você errou, você percebe quando você acertou, você vibra quando você pega a prova lá e tem um 10, ou foi aceito num trabalho. Você se relaciona contigo. Esse é o primeiro relacionamento que tem que estar bem. Depois eu me relaciono com a minha família, com os próximos, me relaciono com aqueles que não são conhecidos a mim. Uma informação que alguém te pede na rua é um tipo de relacionamento. E muitas vezes nesses poucos contatos nós vamos delineando, vamos instruindo que tipo de vida nós queremos ter ao lado de Deus. Portanto, o desafio hoje à noite, irmãos, é: por que não começar hoje as bênçãos e o poder que Deus vai manifestar no próximo ano na tua vida? Você entendeu o que eu disse, irmãos? Amém? Moisés é um cara que nos ensina, é um personagem bíblico que me emociona, porque ele tinha a nítida impressão e ele tinha relacionamento com Deus. Num dos capítulos de um livro que eu publiquei há um tempo atrás, chamado Diário de Deus, onde eu fiz uma série de devocionais, eu escrevi um capítulo sobre esse acontecimento. A princípio parece um diálogo extremamente petulante, porque no acampamento, no povo de Israel, era uma coisa muito linda. Deus direcionou esse povo que durante 40 anos ficaram no deserto, no lugar onde eles dependiam o tempo inteiro de Deus. O tempo inteiro eles dependiam da provisão de Deus. Precisavam de água, Deus providenciava. Precisavam de alimento, Deus providenciava. Precisavam de roupas, Deus não permitia que as roupas que eles tinham se gastassem. As sandálias dos pés não se gastavam. Durante o dia eles tinham uma grande nuvem que os protegia dos raios do sol. Durante a noite, uma coluna de fogo iluminava o caminho e os aquecia no frio da noite do deserto. Deus estava com eles e Moisés via todos esses sinais, mas de vez em quando essa nuvem ou essa coluna de fogo paravam, e era um indicativo, irmãos, de que o acampamento tinha que parar e abrir as barracas naquele lugar. E nesse momento algumas barracas eram estratégicas. Uma delas era montada fora do arraial, fora do acampamento deles, que era denominada a tenda do encontro. Nessa tenda era uma tenda onde as pessoas iam para ter um diálogo, conversar com Deus, pedir ao Senhor força. Sabe aquele dia que você precisa, parece que ter uma reunião com o céu, dizer: Deus, por que isso não se ajeita na minha vida? Por que eu estou me sentindo tão desanimado assim? Por que esse deserto não passa de logo na minha frente e eu possa prosseguir vitorioso? Por que, Deus? Aí vem alguns, eu já falei isso umas vezes, não estou caducando e repito de forma proposital. Alguns que não, ou querem mais ou menos assim, tentar racionalizar um relacionamento com Deus, tendem a dizer: não pergunte para por quê, mas pergunte para quê. Irmãos, isso é muito balela, porque o Deus que eu creio, Ele tem uma resposta para tudo que eu vivo.
E Ele tem uma resposta para tudo que você vive. Por isso o povo já entendia e já prostrava diante daquele relacionamento ali um lugar para que eles pudessem encontrar o Senhor. Aqui, irmãos, é muito claro, a gente só tem que prestar atenção nisso. Não é que Deus só falava com eles nessa tenda, como se essa tenda fosse algo. Na realidade, Deus estava trabalhando ou se permitindo relacionar com eles de uma forma didática, porque eles estavam extremamente corrompidos pela idolatria de onde eles estavam vindo. Eles vinham do Egito, aonde tinha um Deus para qualquer coisa, até para respirar tinha Deus, aonde eles visualizavam toda a espiritualidade deles. E Deus, de uma forma muito sábia, como um pai, como pleno, Ele não cortou isso de uma forma simplesmente radical, mas Ele fez uma transição na adoração desse povo, tirando os símbolos do inferno e colocando tipos e símbolos da graça dele no meio e do relacionamento de Deus. Porque aquilo que Deus institui é eterno, aquilo que o inferno institui é como esse barulho dessa moto, passa e o silêncio volta. Deus é preciso e Ele é peculiar com a minha vida e com a tua vida. Então Deus fez isso com o povo. Ele fez uma transição da idolatria para a adoração. E muitas vezes, irmãos, essa é uma primeira figura do deserto que nós precisamos compreender na nossa vida para começarmos algo novo diante das dificuldades. Muitas vezes Deus está permitindo algum deserto na nossa vida para nos tirar da idolatria que temos a alguma coisa na nossa vida ou em nós, para sermos verdadeiros adoradores. Às vezes estamos tão enraizados em coisas que nos dão prazer ou que nós queremos muito, 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 mas não é aquilo que Deus tem, porque isso está me fazendo um adorador ou um idólatra de mim mesmo, muitas vezes, do meu ego, do meu eu. Mas Deus quer me tirar do Egito espiritual e me trazer para a sua presença e me fazer um verdadeiro adorador. Está entendendo o que eu estou dizendo? Nós compreendermos que tipo de relacionamento Deus quer ter com a gente, pessoal, dia a dia. Não é só no domingo, não é só na quarta, não é só na segunda, não é só na terça, é o tempo inteiro. Deus quer participar da minha vida e da tua vida. Moisés era um camarada que compreendia isso, e ele permitia que Deus participasse da sua vida. E ele era, e muitas vezes, irmãos, para nós parece meio tupetudo, né? meio arrogante de ser, mas ele conhecia quem era Deus e sabia do que Deus era capaz. Meu irmão, de verdade, não sei você, mas imagina Moisés viu aquele mar inteiro abrir, era parede de água de um lado, do outro, ele viu o povo inteiro passar. Meu irmão, ele sabia quem era Deus. E o mar para aquele povo, para nós, seria algo muito forte, mas para Deus isso não é nada, irmãos. E hoje Deus nos chama a termos um encontro com Ele e entendermos que existe fé, que existe uma postura de fé que nos solidifica para começar algo novo na nossa vida. Será que hoje não está faltando fé na minha vida, na tua vida, para começarmos algo novo e desenvolvermos algo especial com Deus? Fé, irmãos, de pedirmos aquilo que está aqui dentro do nosso coração. Nessa tenda do encontro, quando Moisés ia, o acampamento inteiro parava, porque descia uma nuvem do céu e cobria a barraca, porque quando Moisés ia, a coisa era diferente, porque ele pedia aquilo que estava no coração dele, sem rodeios, sem dourar a pílula. Ele simplesmente era preciso: Deus, eu para ver o teu sinal, eu preciso disso e disso e disso, me ajuda, Deus. Afinal foi o Senhor que me tirou, foi o Senhor que resgatou a minha vida, me trouxe para esse lugar, então me sustenta, Deus. Esse era o tipo claro de relacionamento que Moisés tinha com o Senhor, e Deus se agradava dele. O texto que nós vamos ler diz aqui, queridos, no versículo 12 em diante do capítulo 33 de Êxodo, diz assim, Êxodo capítulo 33, verso 12. E a palavra de Deus disse assim: disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, olha o que Moisés está dizendo, irmãos. Agora, pois, se eu achei graça aos teus olhos, eu te peço, Senhor, que me faça saber neste momento o teu caminho. O teu caminho, Senhor, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo.
Verso 14 diz: respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, Moisés, eu te darei descanso. Respondeu-lhe então Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, Deus. Não me faça andar de lugar a nenhum se o Senhor não estiver comigo. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Olha, Moisés tinha clareza de entender por que ele acreditava no processo dentro do deserto. Ele estava passando no deserto e tinha consciência de que ele carregava e liderava o povo de Deus. Era muito claro na cabeça, e ele tinha uma responsabilidade também de representar Deus ao povo. O povo questionava o tempo inteiro, perguntava, reclamava. Moisés, uma das coisas que o povo mais falava: olha, tirou a gente do Egito, lá nós éramos escravos, uma chibatadinha ali, outra aqui, mas a gente estava lá, tinha o que comer, tinha água, agora o Senhor tirou a gente para morrer aqui no deserto. Moisés ouvia reclamação, murmuração o tempo inteiro, e ele agora estava simplesmente abrindo o coração dele a Deus, dizendo: Senhor, eu quero conhecer uma coisa, me mostra o teu caminho. Eu preciso entender aonde o Senhor estará conosco, e os teus sinais precisam nos acompanhar, para que todos possam ver que o Senhor é o nosso Deus. Por um acaso não é o que nos diferencia? O povo de Israel foi o único povo em toda a história que Deus formou. Deus constituiu o povo de Israel, colocou as suas leis, restaurou todo o povo, fez com que eles vivessem vários ciclos de escravidão, queda, lá no fundo do poço, da mais atenuante glória. Deus acompanhava esse povo, e eles se diferenciavam cada vez mais quando exaltavam Deus. Quando saíam da idolatria da vida para a adoração, eles eram precisos e felizes. Quando saíam da adoração para a idolatria, eles eram como trapos de imundícia, enraizados e perdidos na escravidão. E agora, irmãos, Deus tem uma conversa franca com Moisés. E Moisés então pede um sinal para Deus. Deus, então o Senhor vai estar comigo. Olha a postura de algo, ele estava começando algo novo na vida dele. Ele estava começando uma segunda fase dessa jornada, e ele precisava: Deus, eu só preciso saber de uma coisa. Moisés não estava pedindo água de novo, Moisés não estava precisando de um oásis no meio do deserto, ele só estava pedindo uma coisa: Deus, eu só preciso de uma coisa, eu preciso entender e saber que o Senhor está comigo. Só isso que eu preciso saber. Você já passou por um momento assim, querido? Em que você não entende, não tem explicação nenhuma, alguma frustração, uma coisa que você não entende, mas você fala: Deus, eu estou entendendo que é um deserto, estou entendendo que existem lutas, mas eu só quero saber uma coisa, Deus, se eu estou no caminho certo, se o Senhor está comigo, se eu agrado ao Senhor. É só isso que eu preciso saber: qual é o teu caminho, se eu estou caminhando, se eu estou nesse caminho. Irmãos, nesses momentos você precisa entender, eu preciso entender, nós precisamos entender que começar algo novo na vida não é uma brincadeira. Eu só preciso entender aonde eu estou caminhando. Aonde eu estou caminhando. Quando você está indo para a serra de carro, e de repente você vê aquela serração fechando a estrada. Eu não sei você, mas eu tenho o costume de reduzir em muito a velocidade. E muitas vezes eu já fui tentado até a ter que parar, porque eu não enxergava um palmo na minha frente. Já aconteceu isso com você? Ter que parar? Agora eu te pergunto, você já viu um trem parado na encosta de uma montanha porque fechou a neblina na montanha? Por que o trem não parou, irmãos? Porque ele anda em cima do trilho, e em cima do trilho não tenho o que temer. Se eu estiver em cima do trilho, eu vou sair de um ponto A e vou até o ponto B em segurança, se o trilho estiver em ordem. E tratando-se da minha vida espiritual, o meu trilho é a Bíblia, ela não falha, ela não erra. Pode vir a neblina, a escuridão, a falta do que for, se eu estiver nesse trilho, eu chegarei ao meu destino. E ponto final. É simples. Começar algo novo, eu preciso entender em primeira instância aonde eu estou solidificando os meus planos, os meus sonhos. Está na palavra de Deus? Amém. Não está? Cai fora. Não arrisque-se em começar algo novo num odre velho, ou num odre quebrado, num vaso quebrado. Sem o trilho da palavra de Deus, não se arrisque. Comece algo novo que está solidificado na palavra de Deus. Porque quando eu estou no caminho de Deus, Deus providencia 3 coisas muito especiais, e foi o que Ele produziu no coração e no seu relacionamento com Moisés.
Moisés pediu: Deus, eu preciso de um sinal. E a Bíblia nos diz a partir do verso 17. Se você fechou a tua Bíblia, convido a abri-la novamente, ou ligá-la, ou passar lá na sua Bíblia digital. Mas acompanhe comigo, por favor, Êxodo capítulo 33, versos 17. Quando a gente fala, pode se perder em palavras, mas quando a Bíblia é lida, irmãos, o poder do Espírito Santo, ele habita e ele transforma a minha vida e a tua vida. Amém? Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória, Deus. O Senhor está comigo, eu quero ver a tua glória. Respondeu-lhe então: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, me compadecerei de quem eu me compadecer. Mas Deus acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Mas disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a rocha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda dessa rocha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Olha o que Deus prometeu para ele. Moisés simplesmente olhou: Deus, eu quero saber, eu preciso ver a tua glória. Já que o Senhor está comigo mesmo, então deixa eu te ver. Eu lembro que eu odiava, irmãos, quando eu estudava, a tal da prova real. Lembra da prova real? Alguém da matemática? A prova real. A continha lá deu 10, tinha que fazer uma prova real para ver se era realmente 10. Nos nossos relacionamentos, irmãos, muitas vezes nós pedimos isso. E Moisés agora aqui simplesmente fala: Deus, o Senhor está comigo, o Senhor está se apresentando diante de mim? Estou, Moisés, eu te conheço pelo nome. Um discurso lindo, uma palavra bonita de Deus. Moisés foi rápido e rasteiro, simplesmente: Deus, é mesmo, o Senhor está comigo então deixa eu te ver. Já que o Senhor está comigo, deixa eu te ver. Quero ver você. E aí Deus então olha Moisés, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Deus também coloca Moisés no prumo. Não é porque você está falando, é porque eu tenho um plano para a tua vida. Eu quero dizer que eu me agrado com você. Mas eu vou dizer uma coisa: nós vamos fazer aqui um momento especial. Eu vou te colocar com a minha mão num lugar junto a mim. Irmãos, tem noção? O que Deus está dizendo aqui? O sinal que Moisés pediu, Deus podia ter feito assim: Moisés, você está pedindo para eu me ver? E Deus podia ter criado ou ter feito qualquer outro sinal extraordinário. Ele podia ter feito ou criado ou levado a Moisés algo do nosso tempo que revolucionaria aquela geração. Podia ter feito qualquer outra grande coisa. Mas o que Deus está ensinando para Moisés: Moisés, não há sinal mais poderoso para a tua vida do que a minha presença nesse lugar. Você pode ter tudo, todas as vitórias, todos os reinos, mas se eu não estiver contigo, de nada isso vale. Lição para mim e para você hoje, irmãos: a gente pode estar muito bem, dinheiro na conta, dinheiro no bolso, a casa paga, as contas pagas, mas se eu não estiver na presença de Deus, eu vou continuar com o vazio que Moisés tinha. Deus, como é que eu vou saber que tudo isso é mesmo teu? Como é que eu vou saber que realmente esse é o caminho que tu tens para mim? Me mostra, Senhor. Eu quero te ver então, como nós cantamos hoje: abra os olhos do meu coração. Deus, eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te abraçar, porque Deus faz questão de estar próximo de mim e de você. Nesse mundo, gente, tão vazio, onde as pessoas se repelem cada vez mais, se distanciam cada vez mais, Deus é um Deus que fez questão o tempo inteiro no seu plano de redenção de estar próximo de mim e de você. A encarnação de Cristo é Deus próximo. As leis, o relacionamento dele com o povo é Deus próximo. Isso aqui é Deus próximo de Moisés, próximo de mim e de você. Deus aqui providencia um lugar para Moisés descansar o seu coração. Deus disse: olha, vou te colocar na fenda dessa rocha. Tem noção o que é isso, irmão? Estava conversando com Samuel, foram passar férias, ele estava me contando, eles passaram alguns dias ali no Beto Carreiro Boulto. Quem já foi lá, irmãos? Deixa eu ver a tua mão aí. O negócio é ninja mesmo, né? Diz que tem uma torre lá. Quantos metros que é aquela torre lá? 100 metros. Meu Jesus, irmão, nos 40 metros eu já estou tonto. 100 metros, irmãos. Vamos fazer uma excursão para lá, ano que vem, irmãos, da igreja? Vamos ver quem que é o mais corajoso para subir lá? Vamos?
a gente fica subindo. Imagina, irmãos, já é muito legal você ir no parque de diversões, montanha-russa, aqueles negócios todos. Tu já pensou? Se juntar todos os parques temáticos do mundo, juntar todas as Walt Disney, todos os parques de Orlando, Hopi Hari, que eu gostava muito de ir perto dali da sua casa, lá em Campinas, lá, Lucas. Gostava muito de ir lá em São Paulo, em alguns parques. Aquele parque dava sempre, morria alguém lá. Como é que é aquele Play Center? Eu desisti daquele negócio. Se juntar todos esses parques, irmãos, não vai dar nem isso aqui da emoção que Moisés sentiu. Deus simplesmente estendeu a mão de Deus, aquela mão que Salmos fala, Isaías fala que estendeu no universo, e Ele mediu o universo, Ele colocou o oceano na concha da sua mão, essa mão, a mão que formou Adão e Eva, viaja comigo, irmão, a mão que moldou o universo infinito, a mão que moldou a terra, a mão que moldou eu e você dentro do ventre da nossa mão, essa mesma mão, pegou Moisés, o inseguro Moisés, o temente Moisés, e conduziu. Já pensou esse movimento, irmãos? O que Deus fez carregando Moisés na sua mão e colocando na frente da roda. Meu irmão, deve ter sido alucinante. Eu fico imaginando Moisés, irmãos, Deus com a graça e misericórdia de Deus, irmãos, a gente chegando no céu, a gente precisa perguntar para Moisés, como foi esse passeio? Deus pegou ele, imagina ele em cima da mão de Deus, olhando para tudo quanto é canto, olhando para o povo, olhando para aquelas situações. Eu fico imaginando ele como um líder em compaixão, dizendo, puxa, o povo inteiro tinha que estar aqui nessa mão. Mas aí Deus talvez ministrando, querido, eu estou te colocando na mão porque você é líder, e é essa mão, é esse lugar que eu quero que você entenda, é nesta mão que você se sustentará, não é em outro lugar, não é na aprovação do povo. Deus estava ensinando Moisés, não adianta, aplauso humano não é sinônimo da aprovação de Deus, eu preciso te sustentar, Moisés. E Deus então providencia um lugar para Moisés, a sua mão. O lugar não era a rocha, irmãos, era a mão de Deus. A rocha foi só uma proteção, mas a base do encontro de Deus sempre foi a sua mão. E Deus disse, quando passar a minha glória, Moisés, eu te porei numa fenda da penha dessa rocha, e com essa mesma mão eu vou te cobrir. Irmão, quem já passou frio aqui, irmãos? Ninguém passou frio, só a Caixa então, irmãos. Levanta a mão, quem já passou frio? Ah, tá. Curitiba, dia que a gente nunca passou. Deixa eu te contar uma. Esse tempo atrás a gente estava num encontro de pastores, não estava? Sua mãe participou disso, fale. E a minha esposa preparou toda a minha mala, enrolou um edredom bonito para mim. Fazia um frio danado naquele final de semana na nossa chácara em Mandirituba. E nós recebemos alguns pastores, e um deles era o pastor Romero. Interessante, um gaúcho estava ali e ele tremia de frio, porque ele foi enganado pelo tempo de Curitiba. Não sei porquê, irmãos, nosso tempo é tão estável, tão pleno. Você sai de manhã e está calor, fica calor o dia inteiro, não fica, irmãos? Acho que não, né? Pastor, em que Curitiba você vive? E ele veio, irmãos, com aquela camisetinha tranquila e um blazer de nada, assim. Frio, para você ter uma ideia do desespero dele, ele usou um moletom meu. Cabia 3 romeiros dentro do moletom, mas tudo bem. Cheguei no quarto dele, no quarto em que nós íamos dormir os 3. Ele, o pastor Roberto e eu. E eu carregando o meu edredom aqui do lado. Cheguei no quarto, abrimos a porta, ele estava lá dentro. Ele batia as perninhas assim e o braço. Ele olhou para mim e falou assim, pastor, muito obrigado, pastor. Eu estava orando aqui por um edredom, pode estender, pastor. E eu pensei comigo, é o meu edredom, Jesus. E eu? Aí aquela voz, meu irmão, você tem uns cobertores naturais aí acoplados em você, fica tranquilo. Eu fiquei assim, e o pastor Roberto olhou para mim, eu olhei para ele, eu pensei, agir, irmãos, como um gentleman, naturalmente. Falei, pastor, que bom. Estendi o edredom, meu Jesus, eu vou passar frio essa noite. Estendi sobre ele e eu vi ele simplesmente em segundos, irmãos, sendo aquecido, parar de tremer e falou, agora eu vou dormir tranquilo. Quando eu li esse texto, me fiz voltar àquele quarto na chácara com o pastor Romero. É isso que a mão de Deus faz, irmãos.
ela nos protege dos frios e decepções da vida. Ela nos transforma, às vezes, em fração de minutos de tempo, às vezes anos, mas ela não deixa de estar ali, nos protegendo dos percalços da vida. Para começar algo novo, eu preciso entender que Deus está comigo, que eu estou na mão de Deus e que Ele produzirá e preparará um lugar para mim e principalmente, irmãos, neste lugar que Ele apontará para mim, Ele vai me dar proteção e vai providenciar o deslocamento. A mão de Deus é o meio de locomoção da vida do crente. Aonde a mão de Deus não estiver, irmão, não vai. Nem toda porta que abre na nossa vida é porta de Deus. O diabo, ele é um imitador de Deus, ele é um perdido, derrotado, ele imita Deus porque ele não tem um fragmento da criatividade de Deus. Se Deus abre portas, Ele também quer imitar e abrir portas para te enganar, mas se nós estivermos no trilho, começar algo novo com Deus vai ser só uma consequência de vitória, porque Deus o sustenta. Deus providencia um lugar, Deus providencia o deslocamento, Deus providencia a proteção para que a gente não se desvie do caminho dele. Você quer estar no caminho de Deus, irmão? Eu quero, eu preciso estar. E não há nada mais soberano, irmãos, do que nós vivermos no caminho de Deus. É simples. Leia a sua Bíblia e veja, Deus, o que o Senhor quer me mostrar neste ano que ainda vai começar. Quais áreas da minha vida eu preciso de transformação? Tenha fé, irmãos. Peça. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Seja o que for a tua luta, seja qual for o sinal que você precise e almeje de Deus, fale com Ele. Diga, Deus, eu quero te ver, Senhor. Eu preciso te ver. Eu não posso mais viver uma vida cristã pela metade. Eu não posso me arrastar na rotina da vida com Deus. Preciso sair do piloto automático e experimentar esse passeio lindo que Moisés teve na tua mão. Eu quero viver também nas asas da alva, viver, Senhor, poderosamente na tua presença, porque o Senhor vai completar o meu coração e mais a minha visão. Nem tudo, irmãos, em 2014 que deu errado para você, deu errado. Você não sabe o que vai acontecer o ano que vem? Já passou? Momentos que você teve na tua vida assim, que tu pensou assim, meu, acabou com tudo, deu tudo errado. Passa 2, 3 meses, meu, se eu não tivesse vivido aquilo ali, eu não ia estar vivendo a metade do que eu estou vivendo hoje. Deus, tu é bom. Meu irmão, alegra-te, pois, o Senhor, Ele satisfará os sonhos e desejos do teu coração. Alegra-te nele e Ele vai cumprir uma das promessas mais lindas. Os que confiam no Senhor voam com asas de águia, correm e não se cansam, e vão até a esquina. É isso? Não tem limite, irmãos, vão mais além. Qual é o nosso limite, irmão? O céu só. O resto é onde Deus mandar. Eu lembro que eu fui escoteiro um bom tempo, e eu guardo muito no meu coração um dos nossos lemas. Dizia assim, o alvo do escoteiro é: pela graça de Deus, serei puro, bondoso e leal. Guardarei a lei do escoteiro, serei um servo de Deus e um amigo de todos. Guardar leis, guardar princípios, palavra de Deus. Quer ir além? Alegra-te no Senhor e Ele satisfará os sonhos e desejos do teu coração. Amém? Vamos começar algo novo, irmãos. Comece algo novo na tua vida. O que está faltando aí? Peça para Deus. Alguma coisa que não está muito bem em casa, não tem alguma coisa no teu relacionamento, na tua fé, peça para Deus, Senhor, eu preciso te ver, preciso ver os teus sinais, eu preciso, Deus, sair dessa inércia, eu preciso fazer alguma coisa, Deus, mostra, mexe comigo, sacode mesmo a poeira, levanta, abre os meus olhos, Deus, mas eu quero sair disso, eu quero experimentar algo novo, eu preciso me relacionar com gente, Deus, eu preciso fazer a diferença, eu preciso ter, meu Deus, experiências contigo, irmãos. A religiosidade, ela vem para anular a experiência do crente com Deus.
A letra, ela mata, ela corrói, mas a experiência da oração, do estudo da Bíblia e do testemunho, irmãos, ela alimenta a minha e a tua fé. Comece algo novo com Deus. Não adianta eu começar algo novo na minha vida, algo novo na minha dieta, algo novo na minha família, se eu não começar algo novo com Deus. É o novo com Deus que vai permear toda a novidade de vida. Buscai o reino de Deus e toda a sua justiça em primeiro lugar, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Comece algo novo. Comece algo novo hoje. E o conselho dessa noite, nesse domingo da palavra de Deus é: tenha coragem de pedir o que está aí dentro do teu coração. Deus já sabe, Ele só quer ouvir de você. Quer ver? Sandra, você sabe que o Zé te ama? Você sabe? Você sabe? Então você sabe, ele não precisa falar mais, né? É isso? Não. Por que precisa falar? Porque completa você. Não é verdade? Você sabe que Deus vai cuidar de você, e Ele sabe que você tem dificuldades, correto? Sabe, né? Mas é como um eu te amo, Ele também quer ouvir de você. Deus, eu preciso disso. Eu preciso de um renovo, Deus. Eu preciso, Deus, experimentar o batismo com o Espírito Santo na minha vida. Ou um pouquinho antes, eu preciso me converter mesmo, Deus. Eu preciso experimentar algo novo na minha vida, Deus. E eu sei pela Tua palavra que não há nada novo sendo derramado em mim se eu continuar sendo velho. Me faz uma nova criatura. Você quer experimentar algo novo com Deus? Deixa Ele te fazer novo hoje. Ele quer fazer, é a promessa. Para isso, Ele vai providenciar o lugar, o deslocamento e a proteção. Simples assim. Ele fez isso com Moisés, não fez? Deus muda? Não. Então Ele vai fazer com você também. Porque Deus é assim. Você quer viver esse processo? Você crê que Deus pode fazer? Você crê? Então entregue para Deus, irmão. Deixa Ele fazer. Porque Ele é mais e Ele conhece. Amém? Vamos nos colocar de pé, meu amado irmão e minha amada irmã. Essa é uma noite especial para nós, porque eu não imagino outro encontro mais poderoso de Deus com a humanidade do que quando Ele mandou o Seu Filho para vir morrer na cruz por nós. Começar algo novo hoje, irmãos, é crer no poder de Deus, é crer que a rocha já foi preparada, é crer que o milagre já está vindo, é crer, meu irmão, que a tua vida começa a ser restaurada na mesma medida em que você permite que Deus a restaure. Mas lembra do começo da jornada da nossa mensagem de hoje? A gente precisa sair no deserto da idolatria para a adoração. O deserto serve para isso, para limpar os nossos olhos, para a gente enxergar que se não for Deus, não adianta mais. Que Ele seja, irmão, a raiz e a essência da tua vida, que Ele te guie, que você o abrace, que você o guarde. Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai fazer como Ele fez com Moisés. Ele disse: Moisés, eu vou cobrir você com a minha mão, eu vou te proteger, Moisés. Porque sabe o que acontece? Se você olhar e ver a minha face, porque ninguém consegue, você vai morrer, você vai ser consumido. Mas viva, descanse, só sinta a minha presença, irmãos. Eu imagino Moisés só descansando as costas do terror que é caminhar e viver no deserto. Ele se juntar toda a ortobom, irmãos, não dá o que era aquela mão de Deus. Ele descansa e se lança na mão de Deus, naquela fenda da rocha. Deus o protege. E quando Deus passa, Ele tira a mão e fala: Moisés, olha para o meu caminho. Você não pediu o caminho? Olha para o caminho. Uma das lições mais lindas de Deus.
Fique tranquilo, Moisés, que o caminho que você vai andar, eu estarei na frente caminhando. Você é só uma questão de você seguir as minhas pegadas. Simples assim. Você vai me enxergar sempre assim, Moisés. Você vai estar caminhando e você vai vendo eu caminhar à sua frente. Eu estarei te dirigindo. Siga os meus passos. Vá com fé. Olhe para mim e siga. O teu caminho, Moisés, é me seguir. Essa é a mensagem da fenda da rocha na vida de Moisés. E é a mensagem de Deus para mim e para você hoje. Quer o seu caminho? Siga o Senhor. Quer a vida com Deus? Siga o Senhor. Quer começar algo novo? Siga o Senhor. Simples assim. E nós vamos viver algo poderoso na presença de Deus. Amém? O banquete da graça, irmãos, hoje servido para mim e para você aqui nessa noite, é símbolo de conserto, é símbolo de renovo, é símbolo de graça. Por isso eu gostaria de nessa noite convidar aqui a irmã Darly, por gentileza, o irmão Rodrigo Miquito, puder estar aqui comigo, por gentileza. Irmã Doni, por favor, esteja aqui comigo. Por favor, irmã Jussara, por gentileza. A palavra de Deus nos fala, irmãos, em Mateus capítulo 26, verso 26, diz: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, este é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que foi derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Irmãos, quando Jesus serviu a ceia aos discípulos naquela noite, Ele estava dizendo nada mais nada menos para aqueles homens de que Ele queria fazer parte da vida espiritual deles. Partilhar dos elementos hoje na ceia do Senhor é um convite para todos vocês. A ceia do Senhor não pede condição, ela pede coração. E é o teu coração que deve ser analisado agora por você mesmo. Se você entende que Jesus é o teu único e suficiente Salvador, se é no teu desejo que Ele participe em tudo da tua vida, você é convidado para partilhar conosco desse banquete da graça. E nós vamos consagrar os elementos nessa hora para a honra e glória do Senhor. Amém? Senhor Deus, nós queremos nesta hora, ó Pai, te agradecer. Te agradecer, Senhor, pela tua provisão em podermos estar hoje, Deus, diante da mesa da tua graça, aonde vamos partilhar juntos os elementos que simbolizam o teu sacrifício na cruz por nós. Aqui em minhas mãos, ó Deus, está o pão, símbolo do corpo de Cristo, que foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas somos sarados. Por isso, Deus, nessa hora queremos partilhar do pão e fazer assim em memória dele. Da mesma forma também, Deus, nós consagramos o cálice, o suco da vide, meu Deus, que simboliza o sangue de Jesus derramado na cruz por nós. Sangue esse que nos purifica, sangue esse que era aspergido no antigo santuário como símbolo da obra redentora e expiatória do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aonde nós seremos hoje transformados pelo teu poder e purificados assim quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Nós queremos nessa noite, Deus, partilhar do cálice e fazendo assim em memória do teu Filho. Nós consagramos a ti esse momento, Senhor, e queremos partilhá-lo em comunhão e verdade do nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém.
Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que bem alvas são, os pecadores imbuídos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais pobre pecador, pois bem mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém? Todos receberam seus elementos que vão participar? Você está agora com o pão à sua mão. Esse é o corpo de Cristo simbolizado nesse pão. É um símbolo só, irmãos. Este não é o corpo, é só uma lembrança. Lembrança de um corpo que hoje está em essência do lado do Pai vitorioso. Mas nós nos relembramos e nos lembramos desse sacrifício, primeiro que é uma ordem dele, e porque isso nos fortalece para começar algo novo. Amém? Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de partilhar do pão. Queremos fazer nesta hora em memória do teu Filho Jesus, como Ele nos ordenou.
nós oramos agradecidos. Amém e amém. Podemos partilhar todos do pão. Para os discípulos, era um momento de incompreensão. Para os discípulos era um momento diferente, mas para nós hoje é um momento de festa, partilharmos do cálice, porque este é o símbolo do sangue que nos restaura, que nos purifica. E por que não fazermos entre amigos felizes? Eu queria convidar você a trocar o seu cálice com alguém que você ama, ou alguém que de repente as coisas não ficaram tão boas, mas você quer testificar do teu amor, estreitar os laços, pedir perdão, dizer o quanto você ama. Sai do seu lugar, procure alguém para você trocar o seu cálice. Se você quiser fazer um momento especial com a tua esposa, com o teu esposo, com o teu filho, com alguém especial, participe nesse momento. Olhe nos olhos, diga: olha, como é bom ter você, e como é bom partilharmos juntos deste símbolo lindo de Deus para a nossa vida. Amém? Saia do seu lugar, fique à vontade e vamos partilhar do cálice do Senhor. Amém, minha amada irmã. Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus é bom. Deus é muito bom. Deus é bom. Vamos partilhar juntos do cálice do Senhor, relembrando o sacrifício dele na cruz por nós. Que ao fazer isso, irmãos, você possa dizer aí em oração: Deus, eu vou pedir, eu tenho e quero começar algo novo na minha vida. Me dê essa fé, essa ousadia que Moisés teve, porque eu quero, Deus, não importa o lugar, na rocha, onde for, mas eu quero estar nas tuas mãos, Deus. Me ajude a viver na tua presença, Pai. 2015 vitorioso, irmão, vai ser só uma consequência do que nós estreitarmos com Deus nesse último mês, em dezembro, começando algo novo. Pai, nós queremos partilhar do cálice nessa hora juntos, como família tua. Por isso, Deus, pedimos a tua bênção, Senhor. Queremos fazer isso em memória do teu Filho e para a glória tua. No nome dele nós oramos. Amém e amém. Partilhemos todos juntos. Amém? Você pode deixar o seu cálice ao banco. Vamos cantar mais uma vez o coro dessa linda canção que nós tivemos. Amém? Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve ser. Vamos cantar mais uma vez? Aleluia, Deus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve ser. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor bendito de nosso Deus e Pai, e que a doce presença do Espírito Santo esteja com cada um dos amados irmãos, hoje e sempre. Amém? Dê um abraço que está do seu lado, aplauda ao Senhor, e até domingo que vem. Que Deus te abençoe.
em nome de Jesus. Uma ótima semana para você.